História 1. A invasão silenciosa no leito nupcial. Em um lar, que deveria ser um santuário de amor e segurança, uma jovem esposa, delicada e recém-casada, começa a definhar sem causa aparente. Uma estranha fadiga a consome dia após dia, deixando-a pálida e fraca, confinada ao leito nupcial que outrora simbolizava a felicidade. Seu marido, desesperado, busca explicações médicas, mas nenhum diagnóstico revela a causa de seu declínio misterioso. No entanto, um horror silencioso e invisível se instala no próprio travesseiro de penas da jovem. Um ninho macabro que se alimenta de sua força vital enquanto ela dorme, transformando o leito de amor em um palco de terror orgânico. A princípio, a fadiga é sutil, atribuída à adaptação à nova vida e à mudança de rotina. Mas com o passar dos dias, a fraqueza se intensifica, roubando a vivacidade dos olhos da jovem e a força de seus membros. Seu corpo se torna cada vez mais leve e frágil, como se algo estivesse drenando sua energia vital. O marido, tomado pela angústia, vela ao lado de sua esposa, observando impotente seu lento definhar, sem suspeitar da ameaça silenciosa que reside tão perto, no objeto aparentemente inofensivo que repousa sobre sua cabeça. No entanto, pequenos sinais perturbadores começam a surgir, sutilezas que escapam à atenção do marido em seu desespero. Manchas escuras e úmidas aparecem misteriosamente no travesseiro de penas. Um odor levemente fétido emana dele, e um som quase imperceptível, como um suave roçar, pode ser ouvido durante a noite, abafado pelos suspiros da esposa enfraquecida. Esses detalhes sinistros, ignorados na busca por uma causa médica, prenunciam um horror muito mais insidioso. À medida que a saúde da jovem esposa se deteriora, o marido se torna mais vigilante, observando cada detalhe de seu comportamento e de seu ambiente. Ele nota a palidez extrema de sua pele, a fragilidade de seus pulsos, a respiração superficial e irregular durante o sono. A atmosfera do quarto nupcial se torna pesada, carregada por uma sensação de doença e por uma presença invisível, que parece se alimentar da vitalidade da jovem. O amor e a esperança começam a dar lugar a um medo crescente e inexplicável. Em um momento de desespero, o marido decide trocar o travesseiro de penas, na vã esperança de que um novo leito possa trazer algum alívio à sua esposa. Ao levantar o travesseiro antigo, ele se depara com um peso surpreendente, desproporcional ao seu tamanho. Intrigado, ele o abre, revelando um horror inimaginável. Um emaranhado de minúsculas criaturas grotescas, semelhantes a sanguessugas inchadas que se alimentavam avidamente do sangue da jovem durante seu sono, inchando até atingir um tamanho repulsivo. O horror da descoberta é paralisante. O marido compreende a causa do lento definhar de sua esposa. A invasão silenciosa e repugnante que transformou o leito nupcial em um ninho de parasitas mortais. A repulsa se mistura à culpa por não ter percebido os sinais sutis, pela confiança depositada em um objeto aparentemente inofensivo que ocultava um terror orgânico inimaginável. O amor se transforma em um luto prematuro diante da brutalidade da natureza e da fragilidade da vida. No final, a morte da jovem esposa serve como um lembrete sombrio da fragilidade da existência e dos horrores que podem se esconder nos objetos mais familiares. O travesseiro de penas, símbolo de conforto e descanso, revela-se um veículo de terror silencioso e mortal, uma invasão íntima que destrói o lar e o amor. A descoberta macabra deixa uma cicatriz profunda na mente do marido, uma lembrança constante de que o perigo pode se espreitar onde menos se espera, alimentando-se silenciosamente da própria vida. História 2. A hemorragia inexplicável na Selva Verde.
Em meio à exuberância e aos perigos ocultos da selva verde, um explorador experiente se aventura em busca de uma planta rara e valiosa. No entanto, um pequeno ferimento superficial, aparentemente insignificante, começa a sangrar de forma incessante e inexplicável, desafiando todos os seus esforços para estancar a hemorragia. A vitalidade da selva, que outrora o fascinava, torna-se um cenário de terror, enquanto sua própria vida escorre lentamente, vítima de uma força invisível e implacável que reside na própria natureza. A princípio, o corte superficial na perna não causa alarme. O explorador, acostumado aos pequenos percalços da selva, limpa o ferimento e aplica um curativo improvisado, esperando que a hemorragia cesse rapidamente. Mas, com o passar das horas, o sangue continua a fluir, manchando suas roupas e o solo úmido da floresta. A persistência do sangramento, desproporcional à gravidade do ferimento, começa a gerar uma crescente apreensão. À medida que a hemorragia se intensifica, o explorador tenta métodos mais drásticos para estancá-la, aplicando torniquetes improvisados e pressionando firmemente o ferimento. No entanto, o sangue parece jorrar de uma fonte inesgotável, enfraquecendo-o rapidamente e transformando a beleza da selva em um cenário de desespero. A exuberância da vegetação e os sons da vida selvagem contrastam horrivelmente com a perda constante de sua própria vitalidade. A ausência de uma causa física óbvia para a hemorragia inexplicável começa a gerar um terror ainda maior. O explorador questiona se foi vítima de alguma criatura invisível, de alguma toxina desconhecida presente na flora local, de uma maldição ancestral que reside nas profundezas da selva. A natureza, antes uma fonte de fascínio e aventura, torna-se uma ameaça silenciosa e mortal. Em um esforço desesperado para sobreviver, o explorador tenta retornar ao acampamento, arrastando-se pela densa vegetação, deixando um rastro de sangue em seu caminho. A exaustão e a perda de sangue o enfraquecem cada vez mais, tornando a jornada quase impossível. A esperança de encontrar ajuda diminui a cada metro percorrido, enquanto a certeza de um fim trágico se aproxima. A selva, com sua beleza selvagem e seus segredos ocultos, parece indiferente ao sofrimento do explorador. Os sons da vida selvagem continuam imperturbáveis. O sol brilha através das copas das árvores, enquanto a vida de um homem se esvai lentamente, vítima de uma força invisível que a própria natureza parece abrigar. No final, o explorador sucumbe à perda de sangue. Seu corpo inerte mexe por entre a vegetação exuberante. Sua morte serve como um lembrete sombrio dos perigos ocultos que se escondem na natureza selvagem, da fragilidade da vida humana diante de forças desconhecidas e da possibilidade de um terror silencioso e implacável que reside na própria beleza da criação. História 3. A paralisia súbita na noite escura. Em uma noite escura e tempestuosa, um homem solitário em sua cabana isolada é subitamente acometido por uma paralisia inexplicável. Seus músculos se tornam rígidos e inertes, prendendo-o em seu próprio corpo como em uma prisão de carne e osso. Consciente e lúcido, ele se torna um espectador impotente de seu próprio terror, à mercê de qualquer ameaça que possa surgir nas trevas da noite, amplificada pela sua incapacidade de reagir ou se defender. A princípio, a paralisia é breve, um espasmo muscular passageiro que o homem atribui ao cansaço ou a uma posição desconfortável. Mas, com o passar dos minutos, a rigidez se intensifica, espalhando-se por todo o seu corpo, prendendo-o na cama como uma estátua de pedra. A consciência de sua completa imobilidade gera um pânico crescente, intensificado pela escuridão da noite e pelos sons sinistros da tempestade lá fora. A impotência diante de sua condição se torna uma tortura psicológica insuportável.
O homem ouve o vento uivar lá fora, os galhos das árvores batendo contra as paredes da cabana, e sua imaginação começa a pintar cenários aterradores de intrusos invisíveis espreitando nas sombras, sabendo de sua vulnerabilidade. A escuridão se torna um palco para seus medos mais primordiais, amplificados por sua incapacidade de sequer gritar por ajuda. À medida que a noite avança, a paralisia persiste, transformando cada som da natureza em uma potencial ameaça. O farfalhar de folhas, o rangido da madeira da cabana, o coachar distante de um sapo se tornam prenúncios sinistros em sua mente aprisionada. A solidão da noite se transforma em um terror claustrofóbico, onde seu próprio corpo se torna sua prisão mais temível. A ausência de uma causa óbvia para a paralisia intensifica o terror. O homem questiona se foi vítima de alguma doença súbita e desconhecida, de alguma força sobrenatural que o imobilizou, de um pesadelo vívido do qual não consegue despertar. A fronteira entre a realidade e a alucinação se esgarça sob o peso do medo e da impotência. Em um esforço desesperado para romper a paralisia, o homem tenta mover seus membros, concentrando toda a sua força mental em um único músculo, mas seus comandos não encontram resposta. A frustração e o desespero se intensificam à medida que ele percebe sua completa falta de controle sobre o próprio corpo. A noite escura se torna uma eternidade de terror silencioso. No final, a paralisia cede tão misteriosamente quanto surgiu, deixando o homem exausto e aterrorizado. A experiência serve como um lembrete sombrio da fragilidade do controle que temos sobre nossos próprios corpos e da vulnerabilidade que se esconde na escuridão da noite. A paralisia súbita se torna um terror silencioso e inexplicável. Uma amostra da impotência que podemos enfrentar diante de forças desconhecidas, transformando a segurança do lar em um palco de puro medo. História 4. A coceira insidiosa. Na pele. Um homem começa a sentir uma coceira persistente e inexplicável em sua pele. Inicialmente sutil e irritante, a coceira se intensifica gradualmente, tornando-se uma tortura incessante que o impede de dormir, de se concentrar e de encontrar qualquer alívio. A ausência de erupções cutâneas ou de qualquer causa dermatológica aparente transforma a coceira em um terror psicológico, sugerindo uma infestação invisível ou uma aflição que reside em um nível mais profundo. A princípio, o homem tenta aliviar a coceira com cremes e loções, mas nenhum tratamento traz qualquer resultado duradouro. A sensação irritante persiste, espalhando-se por todo o seu corpo, tornando-se quase insuportável. A ausência de sinais visíveis na pele intensifica sua frustração e sua crescente apreensão. À medida que a coceira se intensifica, o homem começa a perder o sono, a ficar irritadiço e ansioso. Sua concentração diminui, suas atividades diárias se tornam um tormento. A coceira constante se torna uma obsessão, consumindo seus pensamentos e perturbando sua paz de espírito. A ausência de uma causa física óbvia o leva a questionar sua própria sanidade. Em um esforço desesperado para encontrar alívio, o homem procura diversos médicos, mas nenhum consegue diagnosticar sua condição. Exames não revelam alergias, infecções ou qualquer problema dermatológico. A coceira inexplicável se torna um mistério médico, aumentando seu desespero e sua sensação de impotência diante de uma aflição invisível. A intensidade da coceira aumenta gradualmente, tornando-se quase insuportável. O homem se coça incessantemente, ferindo a própria pele, na vã tentativa de encontrar algum alívio momentâneo. A privação do sono e a tortura constante o levam à beira da exaustão física e mental. A ausência de uma causa visível intensifica o terror psicológico, sugerindo uma infestação invisível ou uma aflição que reside em um nível mais profundo. Em um momento de desespero,
o homem começa a suspeitar de causas sobrenaturais para sua coceira inexplicável. História 5. O crescimento inesperado no corpo. Um homem descobre um pequeno nódulo em seu corpo. Inicialmente ignorado como algo insignificante, o crescimento começa a aumentar de tamanho de forma inexplicável e alarmante. À medida que o nódulo cresce, ele se torna doloroso e deformador, gerando não apenas desconforto físico, mas também um terror crescente diante do desconhecido que se manifesta em seu próprio corpo. A princípio, o homem tenta racionalizar o crescimento, atribuindo-o a um cisto ou a um lipoma inofensivo. No entanto, a rapidez com que o nódulo aumenta de tamanho desafia qualquer explicação lógica. A protuberância se torna visível sob a pele, causando repulsa e apreensão. À medida que o crescimento se intensifica, o homem procura ajuda médica, mas os diagnósticos variam e nenhum tratamento parece deter o avanço inexplicável. O nódulo se torna doloroso, limitando seus movimentos e perturbando seu sono. A sensação de ter algo estranho crescendo dentro de si gera um terror crescente. A deformidade causada pelo crescimento inesperado afeta a autoestima e a vida social do homem. Ele se torna recluso, evitando o contato com outras pessoas por vergonha e medo do julgamento. A sensação de ter seu próprio corpo se tornando estranho e monstruoso intensifica seu terror. A ausência de um diagnóstico preciso e de um tratamento eficaz aumenta o desespero do homem. Ele começa a temer o pior, imaginando tumores malignos ou alguma doença rara e incurável. O crescimento inesperado se torna um símbolo de sua perda de controle sobre o próprio corpo. Em um esforço desesperado para deter o crescimento, o homem busca tratamentos alternativos e soluções caseiras, mas nada parece surtir efeito. O nódulo continua a aumentar, tornando-se cada vez mais disforme e doloroso. O terror diante do desconhecido que se manifesta em seu próprio corpo atinge níveis insuportáveis. No final, o crescimento inesperado transforma o corpo do homem em algo irreconhecível, aprisionando sua consciência em uma forma grotesca e dolorosa. A ausência de explicação e de cura o leva à beira da loucura, consumido pelo terror de ter seu próprio corpo se tornando estranho e ameaçador. O crescimento inesperado se torna um terror orgânico e inexplicável. Um lembrete da fragilidade do corpo e da possibilidade de transformações monstruosas que podem surgir de dentro para fora. História 6. A febre persistente e alucinante. 1. Homem é acometido por uma febre alta e persistente que se recusa a ceder aos tratamentos convencionais. À medida que a temperatura de seu corpo se eleva, sua mente começa a divagar, povoada por visões bizarras e aterradoras que se misturam à realidade. A febre se torna uma tortura mental, um mergulho progressivo em um mundo de delírios febris, onde a sanidade se esvai e o terror assume formas surreais e angustiantes. A princípio, a febre é acompanhada por calafrios e dores musculares, sintomas comuns de uma infecção. No entanto, a persistência da alta temperatura e a ausência de outros sinais clínicos alarmantes intrigam o homem e seus médicos. Os tratamentos habituais não surtem efeito, e a febre parece ter uma vontade própria, elevando-se cada vez mais. À medida que a febre se intensifica, a mente do homem começa a ser invadida por alucinações vívidas e perturbadoras. Paredes se retorcem, sombras ganham formas monstruosas, vozes sussurram ameaças ininteligíveis. A linha entre o real e o imaginário se torna cada vez mais tênue, e o homem luta para distinguir o que é verdade e o que é fruto de sua mente febril. O terror das alucinações é amplificado pela sensação de perda de controle sobre o próprio corpo e a própria mente.
O homem se sente aprisionado em um pesadelo acordado, onde as leis da física e da lógica não se aplicam. A febre se torna um portal para um mundo de horrores surreais, povoado por criaturas grotescas e cenários aterradores. Persistência da febre e das alucinações leva o homem à beira da exaustão física e mental. O sono se torna um refúgio impossível, pois os pesadelos febris o assombram mesmo de olhos fechados. A sanidade começa a se esgarçar sob o peso do terror constante e o homem teme perder-se para sempre no labirinto de sua mente febril. Em um esforço desesperado para escapar do tormento, o homem tenta se agarrar a fragmentos de realidade, buscando o conforto de vozes familiares e de objetos conhecidos. No entanto, o calor da febre e a força das alucinações o puxam cada vez mais para o abismo do delírio, onde o terror se torna a única constante. No final, a febre persistente consome a sanidade do homem, deixando-o preso em um mundo de alucinações permanentes. A linha entre a realidade e o delírio se apaga por completo, e o terror se torna sua única companhia constante. A febre alucinante se transforma em um terror mental inexplicável. História 7. A lentidão anormal dos movimentos. Um homem começa a perceber uma lentidão progressiva e inexplicável em seus movimentos. Inicialmente sutil, a lentidão se intensifica gradualmente, tornando cada ação um esforço exaustivo e cada deslocamento uma provação. A ausência de dor ou de qualquer causa física aparente transforma a lentidão em um terror psicológico, sugerindo uma força invisível que o prende ou uma aflição que mina sua própria vontade de se mover. A princípio, o homem atribui a lentidão ao cansaço ou ao estresse. No entanto, a persistência da dificuldade em realizar tarefas simples e a sensação de estar se movendo em câmera lenta começam a gerar uma crescente apreensão. Seus movimentos se tornam pesados e descoordenados, como se ele estivesse caminhando sob a água. À medida que a lentidão se intensifica, o homem procura explicações médicas, mas nenhum exame revela qualquer problema neurológico ou muscular. A ausência de um diagnóstico físico para sua condição inexplicável aumenta seu terror. Ele começa a questionar sua própria percepção da realidade, temendo estar perdendo o controle sobre seu próprio corpo. A dificuldade em realizar as tarefas mais básicas do dia a dia se torna uma tortura frustrante. O tempo parece se estender infinitamente enquanto ele luta para completar ações simples, como levantar um copo ou atravessar um cômodo. A sensação de estar preso em um corpo que não responde aos seus comandos gera um desespero crescente. A ausência de uma causa física visível para a lentidão intensifica o terror psicológico. O homem começa a imaginar forças sobrenaturais o prendendo, uma maldição invisível retardando seus movimentos, uma perda gradual de sua própria vitalidade. A fronteira entre o real e o sobrenatural se esgarça sob o peso da frustração e do medo. Em um esforço desesperado para superar a lentidão, o homem tenta se forçar a se mover mais rapidamente, concentrando toda a sua vontade em cada movimento. No entanto, seus esforços são inúteis e seus membros parecem presos em uma inércia inexplicável. A sensação de impotência diante de sua própria lentidão se torna um terror paralisante. No final, a lentidão progressiva aprisiona o homem em um mundo de movimentos cada vez mais lentos e exaustivos. A ausência de explicação e de cura o leva à beira da loucura, consumido pelo terror de estar perdendo o controle